Bem forte a palavra do Senhor. Aleluia. Cadê a tua espada? Você trouxe? Abra comigo lá no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Depois a gente vai louvar mais. Vamos orar. Vai achando aí, Ezequiel 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. A letra deste louvor que nós cantamos é linda, né? É profética. No meio do deserto é louvando e adorando o Senhor. Quando você achar da glória. Ezequiel fica logo depois do livro do profeta Jeremias, amém? Ezequiel 37, todos acharam? 37 de Ezequiel. Você vai ver comigo o versículo de número 14. Ezequiel 37, versículo 14. Diz assim, ó: E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Versículo 14. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Quem está dizendo aqui, igreja? Diga assim: é o Senhor, o próprio Deus, aquele que não mente e aquele que não falha. Amém? E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Fecha os teus olhos aí no teu lugar. Aleluia. Senhor, estamos aqui nesta noite, Pai, sedentos de Ti, carentes e necessitados de Ti, carentes e necessitados da Tua presença, ansiando por sentir a Tua presença, por ouvir a Tua voz. E o Senhor, eu creio que já se faz presente no nosso meio e vai falar conosco ainda mais. Nesta hora, Deus Todo-Poderoso, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração para que a Tua palavra ela venha nos encher, venha nos alimentar. Aquele que está faminto, que seja sustentado. Aquele que está cansado, que seja renovado. Aquele que está prostrado, que se coloque de pé. E que o Teu nome, acima de todas as coisas, no nosso meio seja glorificado. Fala conosco, Paizinho, precisamos ouvir a Tua voz. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém? Pode se assentar aí no seu lugar. Aleluia. Aqui no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 14, onde nós lemos, nós vemos o próprio Deus falando através do profeta, amém? E o Senhor, Ele fala aqui, que iria colocar sobre o povo do seu Espírito Santo. Espírito Santo, sim, veja que o Espírito está com E maiúsculo, que significa que é o Espírito Santo de Deus. Então Deus está fazendo uma promessa, dizendo que sobre o povo, sobre eles, o povo de Deus, Ezequiel e o povo de Deus,
Deus derramaria, colocaria do seu Santo Espírito, e a partir do momento que eles fossem cheios do Espírito, diz a palavra, que eles viveriam. Amém? A gente já começa entendendo que sem o Espírito Santo, diga assim, não tem vida. Não tem. Sem o Espírito Santo não há vida. Mas a palavra do Senhor nos fala lá no livro do apóstolo João. Jesus, ele disse que veio a este mundo nos trazer vida e vida com abundância. Então, se sem o Espírito não há vida, para vivermos uma vida abundante, nós precisamos ser cheios, repletos do Espírito Santo de Deus, amém? Mas o Espírito Santo de Deus, ele não habita num lugar qualquer, sabia disso? O Espírito Santo de Deus, ele não consegue coabitar com um lugar sujo, por exemplo. Para que o Espírito Santo de Deus, ele entre na vida do homem, primeiro vem o Senhor e limpa, e aí o Espírito vem e enche. E enche até transbordar quando tem espaço, quando dão lugar para ele. Amém? Os apóstolos, até a descida do Espírito ali em Atos capítulo de número 2, eles ainda não tinham sido cheios do Espírito. Os apóstolos andaram 3 anos com Jesus, e antes do Senhor ser arrebatado, e aí sim vir a promessa do Espírito, eles não tinham tido um encontro. Eles ainda não haviam sido tocados e cheios pelo Espírito. Primeiro porque Jesus ainda estava na terra, o Consolador ainda não havia vindo. Mas também porque os apóstolos ainda estavam passando por um processo de limpeza, de libertação e de transformação, amém? Veja o exemplo do apóstolo Pedro. A palavra do Senhor nos diz que quando Jesus estava sendo crucificado, o que o apóstolo Pedro fez? Negou Jesus e negou por 3 vezes. Como alguém que nega Jesus pode ser cheio do Espírito? Tem como? Tem como alguém que nega Jesus? Tem como alguém que diz não conhecer Jesus? Tem como alguém que rejeita Jesus ser cheios do Espírito? Não dá, amém? Então, para que o Espírito possa encher e trazer vida, e não uma vida pouca, mas uma vida abundante, porque viver de qualquer jeito eu não quero. Você quer? Eu quero viver a palavra e a promessa do Senhor, que diz que Ele tem para mim uma vida com abundância. Mas para eu viver uma vida abundante, como nós podemos ver a palavra do Senhor aqui no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 14, é preciso que sobre nós seja posto, venha o Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, não há vida. Sem o Espírito Santo de Deus, nós somos como os ossos secos que o Senhor mostrou para Ezequiel, aqui no capítulo 37, veja comigo, versículo 1 em diante, do capítulo de número 37, achou aí? Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, veja que esse espírito está com letra minúscula, não é o Espírito Santo, é o espírito do homem. Deus levou Ezequiel no seu espírito, e o colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. É como se Deus tivesse pego o espírito de Ezequiel e tirado do corpo e levado até um lugar. E nesse lugar, Ezequiel, ele se deu conta que ele estava, como diz a palavra, no meio de um vale que estava cheio de ossos. Você imagina isso? De repente, Ezequiel se depara bem no meio do vale. Quando ele olhava por todos os lados, era osso para tudo quanto é lado. Ossos humanos, amém? Osso de homem.
Imagina o susto. A gente já não gosta de cemitério. Quem gosta de cemitério, levanta a mão. Eu não. Você vai no cemitério e você olha de um lado, é cova. Você olha do outro, é cova. Aí você já olha com o nariz meio torto, isso porque está tudo lá enterrado, né? Agora imagina você chegar no meio de um lugar que você esteja vendo um cemitério a céu aberto. Osso de gente morta para tudo quanto é lado. Imagina o susto. Mas a palavra do Senhor diz que foi o próprio Deus que levou Ezequiel para ver esta situação, amém? E aí no versículo 2, continue. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam como igreja? Diga assim, sequíssimos. Então vamos entender. Deus pega Ezequiel, não apenas o coloca no meio do cemitério, cheio de mortos, corpos, osso a céu aberto, e ainda o faz andar no meio dos ossos, e isso para que Ezequiel pudesse ver e contemplar a situação que se encontravam todos aqueles ossos. E aqui ele disse que os ossos não estavam apenas secos, eles estavam sequíssimos, ou seja, muito secos. Traduzindo, não estavam apenas mortos, mas muito mortos. Não estavam apenas vazios, mas muito vazios. Eles estavam numa situação muito ruim, sem vida nenhuma, sequíssimos. Era assim que aqueles ossos se encontravam. Versículo 3. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? Veja que é uma pergunta que Deus faz para Ezequiel, amém? Ezequiel, esses ossos você acha que podem voltar a viver? O que você acha, Ezequiel? Qual o seu nome? Dela. Luciene. Imagina, Luciene, você no meio de uma situação que não estava apenas ruim, mas estava muito ruim. Já se deparou com uma situação dessa? Que não estava só ruim, estava ruim ao quadrado. Aí, Deus ele se depara e olha para você e pergunta assim, Luciene, você acha que essa situação pode mudar? Era assim que Ezequiel estava, no meio de uma situação não só ruim, mas muito ruim. No meio de ossos não só secos, mas sequíssimos. E aí Deus se colocou diante de Ezequiel e perguntou para ele, Ezequiel, olha a situação. Primeiro Deus fez Ezequiel ver. Olha como estão os ossos, olha como está essa situação. Você acha que tem jeito para isso? Talvez o Senhor tenha te trazido aqui nesta noite, e não é num vale de ossos sequíssimos que você está, mas é no meio de uma dívida, que está pior do que o osso. É com diagnóstico médico negativo contrário, que está pior do que os ossos. É com o casamento, que o marido já pegou a mala e já foi embora, que os filhos já estão lá se acabando nas drogas. E aí Deus, ele te trouxe aqui nesta noite, assim como Deus, ele pegou Ezequiel e pôs no meio do vale de ossos sequíssimos, Deus, ele te trouxe aqui nesta noite, ele te faz lembrar do problema, da dificuldade, da situação sequíssima que você está passando lá na tua casa, porque só você e ele sabe como é que está lá. E aí ele me manda perguntar para você, filho do homem, você acredita que tem jeito para essa situação? Você acha que tem como reverter este quadro? Veja o que Ezequiel respondeu, parte B do versículo 3. E eu disse, Senhor Jeová,
tu sabes. Olha que interessante. A forma que Ezequiel respondeu não era a forma que Deus gostaria que ele tivesse respondido. Sabia disso? Sabe por quê? Como assim, pastora? Vou te explicar. Quando Deus perguntou para Ezequiel assim: Ezequiel, pode estes ossos voltarem a viver? Ezequiel, sendo profeta de Deus, Ezequiel conhecendo a Deus, Ezequiel sabendo que Deus tinha poder, Ezequiel sabendo que para Deus não há impossíveis, ele devia responder o quê? Eu creio, Senhor. Eu confio, Senhor. Eu acredito, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor. Não era a forma lógica, a forma certa de alguém que conhecia a Deus? Mas foi assim que Ezequiel respondeu? Ezequiel olhou para Deus e falou assim: o Senhor que sabe. Sabe aquela resposta quando a pessoa não tem certeza, não sabe, está em dúvida? Aí Deus olha para Luciene: Luciene, você acha que esta situação que você está enfrentando pode ser revertida? Como que você vai responder para o Senhor, Luciene? Deus, o Senhor quem sabe. E você, minha linda, qual o seu nome? Eliandra? Eliane? Eliane, filha do homem, você acha que essa situação difícil, sequíssima pela qual você está passando, como diz o Senhor, pode voltar à vida? Tem jeito? O Senhor que sabe. Irmãos, fala a verdade. Ou a gente crê ou a gente não crê. Ou a gente confia ou a gente não confia. Ou a gente conhece a Deus ou a gente não conhece. Ou você coloca a tua confiança e deposita no Senhor, ou não. Mas morno, ou é frio ou é quente. O morno vai ser o quê? Vomitado. Mas é que a situação era tão pesada e Ezequiel estava passando por um momento que não só ele como o povo estavam de uma forma tão contrária. Sabia disso? Esses ossos sequíssimos nada mais eram do que o povo de Deus que estava seco, que estava morto, que estava sem vida, que estava sequíssimo, que estava sem fé. Veja aqui, Cadê? Versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Olha a situação que o povo de Deus se encontrava. Estes ossos eram a casa de Israel, eram o povo de Deus que já estavam sem esperança. Os seus ossos estavam sequíssimos porque a situação pela qual eles estavam passando era muito contrária, era muito difícil, a luta era muito grande, a dificuldade era muito grande. A situação era muito pesada. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Por mais difícil que seja a situação, por mais contrário que seja o momento, por mais pesado que seja o momento, quem é maior, o problema ou Deus de Israel? Quem é mais forte? É a tua dificuldade ou Deus que você diz que serve? E aí Ezequiel olha para Deus e fala, o Senhor quem sabe?
Aí talvez, quando você é confrontado diretamente por Deus, e o próprio Deus, Ele pergunta para você: filho, filha, você crê que eu posso curar? Você crê que eu posso transformar? Você crê que eu posso salvar? Você crê que eu posso reverter? Você crê que eu posso resgatar? Você crê que eu posso ressuscitar? Sabe o que Deus Ele espera de mim e de você? Que ainda que sem forças, até mesmo para falar, você diga assim: Senhor, eu creio. Não, Senhor, Tu sabes. Tipo assim, se o Senhor quiser, faz. Se o Senhor não quiser, sei lá, talvez, quem sabe. Não, irmão. Diferente de alguém que não conhece a Deus, Ezequiel conhecia ou não conhecia? Era profeta do Senhor. E diferente de alguém que não conhece a Deus, você conhece ou não conhece? O Senhor já não operou em teu favor? Quem aqui já viveu bênção, milagre, maravilha, provisão do Senhor? Eu seria injusta se eu dissesse que não creio, porque Deus Ele já fez tanto na minha vida, mas tanto. Eu já vivi provisão financeira, de não ter e Deus fazer aparecer. Até dinheiro na minha conta já apareceu, sabia disso? É, pastora, verdade. Até dinheiro da minha conta, que até hoje eu não sei de onde veio, sei sim, veio do céu. Pix, transferência da glória diretamente para minha conta, veio. Eu já vivi provisão de porta aberta. Deus já abriu porta de emprego para mim, do jeito que eu pedi, horário que eu pedi, até no salário da vaga anunciada, Deus mexeu para se enquadrar no que eu pedi, sabia? Já vivi. Eu já vivi cura. E mais do que cura, até da morte o Senhor já me ressuscitou. Eu tenho ou não tenho que crer que Deus pode fazer tudo? Porque Ele pode, porque eu tenho experiência. Pastora, mas eu não tive ainda experiência com Deus. Foi para isso que Ele te trouxe aqui nesta noite, para te ensinar a ter uma experiência de vida com Ele. E não uma vida meia boca, porque não é isso que Deus tem para você não, amém? Deus tem para você vida com abundância, não esquece disso. É vida com... não é uma vida miserável. Sabe aquele negócio, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não, não. Isso é para Zeca Pagodinho e quem quer ir atrás dele. Mas para Jesus e para quem quer ir atrás de Jesus é vida com abundância. Não é só comer, é comer bem. Não é só vestir, é vestir bem. É. Não é só ter para dar e jamais tomar emprestado, mas é para ter e para jamais tomar emprestado bem. Você não precisa ser rico, você precisa ser próspero. Sabia disso? Tem diferença. Eu sempre falei: Senhor, eu não quero ser rica, eu quero ser próspera, porque eu vou morrer, vai ficar tudo. Minhas filhas, que são minha herança, minhas herdeiras, vão morrer, vai ficar tudo. Os netos vão morrer, vai ficar tudo. O Jesus vai voltar e vai arrebatar a gente antes da morte, e vai ficar tudo. Mas eu tenho que ter para viver bem, confortavelmente, amém? Chega de morar com rato. Eu já morei com rato, não quero mais. Chega de no Natal comer só arroz. Já comi só arroz no Natal, não quero mais. Porque antes eu não conhecia o Senhor, porque antes eu não tinha Cristo, porque antes eu não conhecia o que está escrito aqui, porque antes eu não sabia que a palavra diz que Jesus tem uma vida abundante para mim, porque antes eu não sabia que a palavra diz que todas as coisas eu posso nele. Não é uma vidinha miserável que o Deus tem para você, uma vida cheia de enfermidade, para esperar a morte.
Esses dias eu conversava com uma pessoa, e essa pessoa falava, não sei se era um parente, enfim, que este parente ou essa outra pessoa de quem a gente conversava estava com câncer. Câncer em estágio terminal. Já não tinha o que fazer por ela, por ele. Aí os médicos falaram assim, pode levar para casa, para morrer em casa. Você imagina isso? Esperar a morte chegar? Não é isso que Deus tem para você. Ou Deus tem cura, ou a morte virá como escape, sim, mas não de uma forma que você tem que ficar esperando isso acontecer. Não é assim que Deus funciona. Deus, Ele não trabalha te deixando ficar angustiado e esperando a morte. Até porque a palavra do Senhor diz que são as bênçãos do Senhor que vão nos alcançar. Mas para que haja uma vida com abundância, para que os ossos não estejam ou não cheguem a ficar no estágio que estão, para que você não deixe de crer, vamos ver se você lembra do que você precisa mesmo? Diga assim, eu preciso ser cheio do Espírito. Se você não tiver o Espírito, não haverá vida. E o Espírito, ele não habita em um lugar qualquer. O Espírito não coabita com o pecado. O Espírito não coabita com a sujeira. E o Espírito, ele não desce, ele não vem, se ele não encontrar em nós espaço para ele. Você tem que querer o Espírito. Você tem que ansiar por ele. E você tem que buscar a ele, amém? Nós cantamos aqui no começo, né? Eu quero viver algo novo. Você quer mesmo isso? Faz meu coração arder de novo. Mas como? Só se o Espírito vier. Por isso que depois vem, Santo Espírito desce como fogo. Porque para viver o novo de Deus, para ter vida, precisa ser cheio do Espírito. Olha só o que o Senhor ele falou aqui para Ezequiel. Versículo 4 em diante, acompanhem comigo. Ezequiel 37, verso 4. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a voz de quem? A palavra de quem, igreja? Do Senhor. Deixa eu falar uma coisa antes da gente continuar lendo. Não se preocupa, porque não é pela tua força, é pela palavra de Deus, é Ele que garante, amém? Porque talvez você fale assim, pastora, eu estou quebrado, estou destruído, estou sem ânimo, sem força, não tem problema. A você cabe apenas abrir a boca e profetizar. Quem se encarrega de fazer o resto, que é a parte mais difícil, é Deus, amém? A tua parte é fácil, é falar, eu creio, eu acredito, eu continuo confiando, e a parte do Senhor é se levantar e fazer um milagre. Não é mais difícil fazer um milagre do que dizer eu creio? É ou não é? Não é mais difícil operar a cura do que dizer eu creio? A você só resta declarar eu creio. Agora, quem cura, quem faz milagre, quem liberta, quem transforma, quem abre porta onde não tem, quem ressuscita morto, essa é a parte de Deus, amém? Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Veja que é tudo pela palavra. Não é por você, porque de mim e de você nada aconteceria. Se fôssemos só nós, a gente já teria morrido, ficado lá atrás.
Amém? Ou você acha que você teria chego até aqui se não fosse o Senhor na tua vida? Se não fosse Deus na minha vida, eu já estaria literalmente morta e enterrada. Mas foi pela palavra do Senhor que traz vida, e vida com abundância, que eu estou aqui. Ele se encarrega da parte mais difícil. Veja versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem. Veja que Ezequiel apenas obedeceu. Ezequiel fez o que, igreja? Só obedeceu. Ele fez exatamente o que Deus mandou. Deus fala assim: Ezequiel profetiza, e Ezequiel fez do jeito que Deus falou. Então quando o pastor, quando a pastora te orienta, te ensina, irmão, coloca no Senhor, deposita as tuas forças no Senhor, ou vem fazer a campanha, ou faz o jejum, ou só obedece. Essa é a parte que te cabe, porque o resto Deus faz. Então profetizei como se me deu ordem. E quando a obediência, olha aqui na parte B do versículo 7. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Veja que quando começou a haver obediência, que quando Ezequiel, ao invés de ficar com cara de dó, de coitado, abriu a boca e começou a profetizar, a declarar a palavra, a dizer que cria, um barulho começou a acontecer. E diz a palavra que os ossos começaram a tremer e a bater e juntar um no outro. Quando você abre a tua boca e profetiza, a porta se abre. Quando você abre a tua boca e profetiza, a cura chega. Quando você abre a tua boca e profetiza, o marido muda, os filhos são libertos. Quando você abre a tua boca e profetiza, o recurso vem. Basta abrir a boca e profetizar, mas não é profetizar qualquer coisa, é profetizar a palavra. Mas tem um detalhe, amém? Para profetizar a palavra, é preciso conhecer a palavra. Não é assim? Não adianta você profetizar qualquer outra coisa senão a palavra, porque a palavra é a verdade. Mas para profetizar a palavra é preciso conhecer a palavra. Mais cedo eu estava vendo uma imagem de uma senhorinha, uma reportagem, que ela estava lendo este ano a Bíblia pela 61ª vez. E ela dizia que a cada vez que ela lia, ela aprendia coisas diferentes. Deixa eu perguntar uma coisa para você, não precisa responder para mim não. Você tem se alimentado da palavra? Você tem meditado na palavra? Você tem, de forma bem clara e resumida, lido a palavra? Porque se é através da profecia da palavra que a tua vida vai mudar, que os ossos sequíssimos vão voltar a viver, mas não ouve, não conhece, não medita, não busca, como vai mudar? A palavra do Senhor diz no livro do profeta Oséias o seguinte: que muitos perecem por falta de conhecimento, porque não buscam o conhecimento. Não é você não, amém? Você vai meditar na palavra de dia e de noite, para que ela possa mudar a história da tua vida. Eu tenho Bíblia no meu carro, eu tenho Bíblia na minha casa, eu tenho Bíblia no celular. Aí se eu não leio a do carro, que geralmente eu uso quando eu venho para a igreja, no meu celular todo dia. Não é para você ler o dia inteiro, até porque a gente tem outros afazeres, e Deus Ele entende isso. Mas você precisa buscar o conhecimento,
a verdade que liberta, porque é através da palavra que a tua vida vai mudar. Quando eu vejo que o caldo começa a entornar, porque não pense que o caldo não entorna, entorna. Eu falo, Senhor, Deus, a tua palavra diz isso. Falo. E a tua palavra, Senhor, diz mais isso. Então, e sabe o que o Senhor faz? Ele vela pela palavra dele, para cumprir. Porque diferente de homem, ele não mente. Versículo 14. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e o fiz. Deus, Ele faz. Deus, Ele cumpre quando a gente faz a nossa parte. Quando a gente crê, não, tu sabes, Senhor. Quando a gente profetiza, amém? O milagre acontece. Depois que Ezequiel saiu daquele mormaço que ele estava, depois que ele saiu do mormaço, as coisas começaram a acontecer, meu irmão. Depois que ele saiu daquele mormaço a ponto de quase ser vomitado, os ossos voltaram a viver. Porque quando ele começou a profetizar a palavra e declarar fé, o Espírito começou a encher, o Espírito veio. Você tem que buscar. Sai do mormaço. Tem hora que realmente a gente não quer, tem hora que não dá vontade, tem hora que está calor demais, não tenho força, ou está frio demais, porque é assim o ser humano, né? Ai, está muito quente. Ah, agora está muito frio. Ai, eu estou cansado. Ai, agora eu estou com pique demais, vou para outro canto, fazer outra coisa. A gente tem que buscar o Senhor. É isso que cabe a mim e a você. Buscai e ser-vos-á dado. Batei e abrir-se-vos-á. Você consegue entender? Você vai viver e vai passar a tua vida como osso seco, sequíssimo, ou você vai viver a tua vida como alguém cheio do Espírito e com uma vida em abundância? A escolha é sua, meu irmão. Olha para quem está do teu lado e pergunta para ele, pergunta para ela assim: o que você quer para você? Fala para ela assim: quer o quê? Boa, gostei, Eliane. O que você quer? Quer o quê? Essa é das boas. Quer o quê? Quer receber seu dinheiro que te roubaram? Profetiza, filha do homem. Pai, vou te ensinar. A tua palavra, Senhor, pega a tua Bíblia, a maior que você tiver lá, tá? Pai, olha para o céu com autoridade. A tua palavra diz que se eu for fiel no pouco, sobre muito o Senhor me colocará. E Deus, a tua palavra diz que se eu for dizimista e ofertante fiel na tua casa, eu terei para dar, jamais tomar emprestado, vai sobejar. Então eu não aceito o roubo do inferno na minha vida, e o que é meu eu quero de volta. Ou a tua palavra é mentirosa, Senhor? Mas para isso tem que ter legalidade, senão não adianta. Profetiza a palavra. A palavra. E busca o Espírito que traz vida. E Deus tem vida abundante para você. Deus, Ele não me criou e não te criou para sermos roubados. Não. Deus, Ele me criou e te criou para dominar sobre tudo na terra. Foi para isso que Deus me fez, para ser dominante, para ser líder. Sabia disso? Lá em Gênesis ele fala, Gênesis capítulo 1, versículo 27, e criou homem e mulher, macho
macho e fêmea os criou e os abençoou e disse: dominai por sobre a terra. Não admito nada menos do que isso, porque a palavra diz que é isso que Ele tem para mim. Amém? Olha de novo e pergunta: quer o quê? Gostei da Eliane. Quer o quê? Vai continuar aí sequíssimo? Ou vai ser cheio do Espírito e ter uma vida abundante? Hein, pastor Manuel? Quer o quê? Nunca mais eu vou esquecer. Se coloca de pé no seu lugar, aplaudindo a palavra do Senhor. Ai, Senhor. Aleluia. Vamos orar? Vamos orar? Vamos clamar, Eliane, para o Senhor entrar com providência e agir na tua causa. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Ai. Nem a cama, nem o dinheiro, nós vamos orar. Por esta causa nós vamos clamar, amém? Você consegue dobrar o teu joelho aí onde você está? Gente, eu estou derretendo. Ô, Jesus, não vou reclamar não, Senhor. É fogo, vou falar que é fogo do Espírito. Ô, glória. Aleluia. Maior é o que está conosco. Ainda até o que está morto vai ter que reviver, cheios de Espírito até transbordar. Aleluia. Tá quente, né, Rick? Isso, Rick. Aleluia. Quem dá conta de dobrar o joelho? Quem não conseguir, não tem problema. Deixa eu dobrar o joelho com você. Deixa eu só ajeitar aqui, senão enrosca. Aleluia. Qual é a causa? Qual é a situação? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? O Senhor, Ele faz a mesma pergunta que Ele fez para Ezequiel para você. Você crê que estes ossos podem tornar a vida? Eliane, você crê que eu posso reverter esta situação? Diz o Senhor. Luciene, o Senhor, Ele te chama pelo nome, Ele pergunta para você: filho meu, filha minha, você crê que eu posso mudar este quadro? Meu amado, minha amada, eu não sei qual é a situação contrária, adversa que você está passando, mas eu sei que o Deus que está neste lugar é o Deus que pode fazer qualquer coisa. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Você precisa ser cheio dele, para que você tenha vida e vida com abundância. Você precisa ser cheio dele. Então, antes de pedir para que Deus faça isso, ou faça aquilo outro, primeiro você precisa pedir: Senhor, enche-me de ti, enche-me de ti, enche-me de ti, para que eu tenha vida e a tenha com abundância. Deus querido, Deus todo-poderoso, com a tua igreja eu me prostro aqui nesta noite, em oração, em clamor. Depois de ouvir a tua palavra que nos ensinou que
precisamos ser cheios do Espírito para viver. Não há vida, Senhor, se não houver a presença do Espírito. Não há vida, Deus, se o Teu Espírito Santo não habitar em nós. Não há vida, Senhor, se o Teu Espírito não for posto em nós. Talvez muitos que aqui estejam secos ou sequíssimos, porque não têm buscado a presença dEle. Ou porque têm dado mais importância a outras coisas e não têm reparado nele. Mas nesta noite, como igreja, nos colocamos diante da Tua presença, aos pés do Teu altar, aos pés da cruz, e clamamos: nos encha de Ti. Encha de Ti, Senhor, até transbordar. Ezequiel era profeta, e mesmo profeta, Deus, ele já estava com a fé balançada, porque a situação era tão negativa, tão contrária, parecia que não tinha mais jeito. Meu amado, minha amada, parece que não tem jeito. Você está aqui numa situação onde parece que não tem jeito. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: ainda tem jeito para esta situação. Meu amado, minha amada, Deus me mandou aqui nesta noite para dizer para você que ainda tem jeito. É só dar lugar para o Espírito, porque o Espírito, quando ele vem, ele traz vida. E vida pouca não, mas vida abundante. Mas precisa buscar, precisa abrir a boca e profetizar, precisa clamar, precisa declarar a palavra, precisa crer, precisa confiar. E Deus Todo-Poderoso, reverte a situação da Eliane, Pai. Entra na causa desta mulher que foi enganada, que foi roubada. É tua filha, tua serva. Em nome de Jesus. O Senhor não precisa provar que é Deus, porque se ela está aqui, ela crê nisso. Mas eu quero que o Senhor mostre para ela quem Tu és. Entra nesta causa e reverte este quadro, em nome de Jesus. E não apenas reverte, mas abundantemente além, Pai. Faz. Eu me coloco nesta brecha, Deus. Eu entro em clamor, em favor, em intercessão pela vida da Tua serva, da Tua filha, que está aqui na beira do altar, de joelho prostrado. E eu clamo: reverte a situação. Assim como eu clamo por cada homem e mulher que está aqui no altar, por cada um desses que está nos acompanhando através da live, que tem uma causa, que tem algo que precisa que aconteça. Faz, pois Tu és o Deus poderoso. Aquele que está cansado, renova as forças. O que está prostrado, põe de pé. O que está caído, levanta, Deus. O que está seco e sequíssimo, enche do Teu Espírito. Eu ouço barulho de ossos batendo um no outro agora, igreja. Eu ouço o barulho do osso juntando um no outro. Isso significa que o milagre começou a acontecer. Eu ouço o barulho de Deus trabalhando através da tua fé, em teu favor. O milagre, pelos ouvidos, com os ouvidos da fé. Ouça o barulho do milagre chegando. Ouça o barulho dos ossos batendo. Olha o Espírito sendo derramado sobre a noiva. Olha o Espírito sendo derramado sobre a igreja. Olha o Espírito Santo te enchendo. Olha o Espírito aí. E quando o Espírito vem, a vida, 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 vida. Milagre, cura, porta aberta, renovo, restauração. Qual é a tua necessidade? Crês tu que essa situação pode mudar? Crês tu que essa situação pode reverter? Se coloca de pé aí no teu lugar. Mas você vai se colocar de pé crendo
e declarando: eu creio. Se põe de pé e vamos clamar o Espírito Santo de Deus. Levante as